Paz do Senhor, meus queridos. Estamos iniciando mais um momento com Deus. 14º dia hoje, de 365 dias com Deus e sua palavra. Hoje, como é o primeiro mês, o 14º, é o dia 14 de janeiro de 2023. Vamos estar iniciando este momento com Gênesis, capítulo 30, verso 1. E vamos até o 31:16. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila. Entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus também e ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci. E chamou o seu nome de Naphtali. E vendo, pois, Leia que cessara de gerar, tomou a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois de Zilpa, serva de Leia, um segundo filho, Jacó. Então disse Leia para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome de Asser. E foi Ruben, nos dias da cega da trigo, achou mandrágoras no campo, e trouxe a Leia. Sua mãe então disse Raquel a Leia: ora, dá-me mandrágoras do teu filho. E ele disse: e já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deleitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. E vindo, pois, Jacó à tarde no campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E viu Deus a Leia, e concebeu, e teve o quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tem dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome de Isacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Esta vez morará o meu marido comigo, porque ele tem dado 6 filhos. E chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha e chamou seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou seu nome de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E concebeu que Raquel teve a José, disse a Jacó: Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra. Dá-me os meus filhos, as minhas mulheres, pelas quais tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito.
E Labão fez um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: agora tenho achado graça aos seus olhos contigo. Tenho experimentado, o Senhor me abençoou por amor de ti e disse-me: determina o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como tenho servido, como passas do teu gado comigo, porque poucos tinhas antes de mim, e aumentaste a multidão do Senhor que tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho e me fizeres isto. E passarei a noite toda com o teu rebanho, separando deles todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, que é malhado salpicado entre as cabras, isso será por meu salário. E assim testificarás por mim a minha justiça no dia de manhã, quando vieres, e teu salário estiver diante da tua face. O que não for salpicado, malhado entre as cabras morenas, entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo que havia brancura, e todo o moreno do cordeiro deu-lhes as mãos aos seus filhos. E pôs 3 dias a caminho entre Jacó, e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e alveira de castanheira, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura nas varas que havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos das pilhas de água, aonde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber, e concebia rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para listradas, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e pôs como um rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, os canos, para que concebiam diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs, assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos, camelos e jumentos. Então ouviu a palavra dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, do que a nosso pai fez dele toda a sua glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Então ouviu Jacó e chamou Raquel e a Leia, o campo e seu rebanho. E disse: veja que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Deus do meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido ao vosso pai. Vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que fizesse mal. Quando ele dizia assim: as salpicadas serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicadas. E quando ele dizia: as listradas serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. E assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que tenho o rebanho, concebia, levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes cobriam as ovelhas, eram listradas, salpicadas e malhadas. Disse-me o anjo em sonhos: Jacó. Eu disse: eis-me aqui. Levanta agora os teus olhos, e todos os bodes e cobrem rebanhos são listrados, salpicados e malhados, porque tem visto tudo que Labão te fez.
Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde tens feito voto. Levanta-te agora, sai dessa terra, torna a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos como todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza de Deus tirou do nosso pai e dos nossos filhos, e agora, pois, fazem o que Deus tem te dito. Mateus 10, do 1 ao 25. E chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro é Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, e nem entrarei na cidade dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem os vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, e nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E qualquer cidade e aldeia que entrares, procurai saber se nela seja digno, e hospedai-o aí que vos entrareis. E quando entrardes em alguma cidade, saudai-a, e esta casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas como não for digna, torne para vós a vossa paz. E ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos vossos homens, porque eles entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para servir de testemunha e eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai os filhos, e os filhos levantarão contra os pais e os matarão. Odiados todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. E se chamarem Beelzebu, o pai da família, quanto mais os seus domésticos. Salmo 12, do 1 ao 8. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade do seu próximo, fala com lábios lisonjeiros do coração dobrado, e o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei eu
um salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificado 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quanto os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Provérbios 3, do 13 ao 15. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que rubis, e tudo que os pobres desejar não se pode comprar a ela. Amém? Terminamos hoje a 14ª porção desses 365 dias com Deus e sua palavra. Oremos neste momento. Sempre que não orarmos no começo, vamos orar no final. O momento não muda, né? A oração, a adoração pode vir antes, depois, pode vir tanto antes quanto depois, mas sempre terá uma oração. Que Deus abençoe a sua família. Hoje é sábado. Que Deus assim derrame da sua graça sobre nós. Como sempre digo, não estamos em tempos fáceis. Estamos vivendo conforme a Bíblia nos fala que seria nos últimos dias. Tempos difíceis. Questionando a nossa fé, questionando a nossa sinceridade, questionando a nossa pregação e tirando desacrédito, né, de tudo que pregamos, mostrando meninices no meio, sei que há, mas uma coisa é, o que não muda é a palavra de Deus. Nós mudamos, os homens mudam, muda sua maneira de pregar, muda sua maneira de falar, mudam sua maneira de agir, mudam os seus costumes, mas a palavra de Deus não muda. E a Bíblia diz que ai daquele que tirar uma vírgula, um tio, é o acrescentar. Aquele que tira, a Bíblia diz que vai tirar, é a herança da vida eterna. E aquele que acrescenta algo à palavra de Deus, vai ser lhe acrescentado maldições. Então, há traduções, há diferenças, mas no final a palavra permanece. Não existe um livro maior do que a palavra de Deus. Não existe. Podem querer comparar, podem até querer fazer outros evangelhos. A própria palavra diz, se alguém pregar outro evangelho, rejeite, é anátema. Então, a palavra de Deus, ela persistiu, persiste. Ela foi perseguida desde o tempo que foi escrita. Oséias mesmo, ele era escriba, ele fazia cópias, e cópias, e cópias, e quando pegava essas cópias, queimava, ele tinha outras cópias, e assim a Bíblia persistiu. Hoje ela é perseguida, tem países que queimam Bíblia, mas é o livro mais vendido, é o livro mais fabricado, é o livro mais lido, queira ou não queira, dizem que é maldição, não é maldição, a palavra de Deus permanece. É o livro mais vendido, é o livro mais antigo e atual, porque não foi escrita por homens, mesmo que os homens foram usados para usar a sua caneta, mas quem inspirou, quem é o autor da Bíblia é Deus. A Bíblia não contém a verdade, a Bíblia é a verdade. Pai querido, nós te rendemos graças nesta manhã. Abençoe todos esses ouvintes, ó Deus amado, que vão estar podendo ter acesso a essa mídia, Pai. Derrame da sua graça, da sua bênção, abençoa a sua família, abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que a tua palavra permaneça fiel às pessoas, ó Pai. Que as pessoas continuem acreditando nela. Mesmo que vivemos em tempos difíceis, ó Pai querido. Mas que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor. Abençoe as nossas vidas. Abençoe esse sábado na tua presença, Pai.
para a tua glória e louvor do teu nome, e assim louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.